A lenda da Vitória Régia. Imagine por um momento que você está às margens de um rio amazônico ao amanhecer. A névoa ainda paira sobre as águas escuras e os primeiros raios de sol começam a romper entre as árvores gigantescas. O ar está úmido, perfumado pelo cheiro da floresta viva. E então, seus olhos se voltam para a superfície do rio e você vê algo que tira o fôlego. Enormes folhas circulares flutuando graciosamente, algumas chegando a 2 metros de diâmetro, e sobre elas flores brancas de uma beleza impossível, que parecem brilhar com luz própria. Essa é a Vitória Régia, a rainha das águas amazônicas, uma das plantas mais impressionantes e majestosas que a natureza já criou. Mas poucos sabem que por trás dessa beleza existe uma história de amor tão profunda quanto as águas onde ela flutua. Uma lenda que fala sobre sonhos, sobre o preço da ambição, sobre transformação e sobre como, às vezes, alcançar nossos desejos mais ardentes pode nos levar a destinos completamente inesperados. Hoje, vamos mergulhar nessa narrativa milenar, contada pelos povos indígenas da Amazônia através de incontáveis gerações. Uma história que nos ensina sobre os perigos de perseguir o impossível, mas também sobre como até mesmo na tragédia pode nascer uma beleza eterna. É uma lenda que nos faz questionar: vale a pena sacrificar tudo por um sonho? Até onde devemos ir em busca daquilo que desejamos? A resposta, como você descobrirá, é tão complexa e bela quanto a própria flor que flutua nas águas da maior floresta tropical do mundo. Prepare seu coração. Esta é uma jornada que vai além das palavras, que toca em algo primitivo e profundo dentro de todos nós. É a história de Nayá, a jovem guerreira que amou a lua com tanta intensidade que se tornou ela mesma parte da eternidade. Respire fundo. Vamos começar. A magia da noite. Jaci, a deusa lua. Para entender completamente a lenda da Vitória Régia, precisamos primeiro conhecer Jaci, a deusa lua, na mitologia tupi-guarani. Porque esta não é apenas uma história sobre uma jovem apaixonada, mas sobre a relação profunda e sagrada que os povos indígenas mantinham com os astros celestes. Jaci era mais do que apenas a lua no céu. Ela era uma divindade poderosa, a protetora da noite, a guardiã dos sonhos, a senhora das marés e das águas. Quando sua luz prateada banhava a floresta, era como se o próprio divino tocasse a terra. As plantas cresciam com mais vigor sob seu olhar. Os animais noturnos saíam para caçar guiados por sua luminosidade, e os seres humanos sentiam uma conexão especial com o sagrado naquelas horas em que ela reinava no céu. Mas Jaci tinha um hábito peculiar, segundo contavam os antigos. Ela gostava de contemplar a terra de seu trono celeste, e quando via uma jovem mulher de beleza excepcional, de espírito puro e coração corajoso, Jaci fazia dela sua escolhida. Descia do céu em forma de luz prateada, tocava a jovem e a transformava em uma estrela para que pudesse acompanhá-la eternamente no firmamento. Para os povos da floresta, isso não era visto como morte, mas como a maior honra possível. Ser escolhida por Jaci significava transcender a existência mortal, tornar-se eterna, brilhar no céu ao lado da própria deusa. Era o destino mais glorioso que uma mulher poderia ter. As jovens cresciam ouvindo essas histórias. Olhavam para o céu estrelado e imaginavam: será que um dia serei digna de ser escolhida? Será que meu espírito é puro o suficiente, minha beleza interior suficientemente radiante para chamar a atenção de Jaci? E dentre todas essas jovens sonhadoras, nenhuma desejava essa honra mais intensamente do que Nayá. Nayá, a jovem do sonho impossível. Nayá era filha de um cacique poderoso, líder de uma grande aldeia às margens do Rio Negro. Desde que nascera, havia algo diferente nela. Não era apenas sua beleza física, embora fosse realmente bela, com cabelos negros como a noite mais escura,
olhos profundos como as águas do rio e um sorriso que aquecia o coração de todos que o viam. O que tornava Nayá especial era sua alma. Havia nela uma intensidade, uma profundidade de sentimento que assustava e fascinava ao mesmo tempo. Quando amava, amava completamente. Quando desejava algo, desejava com cada fibra de seu ser. Não havia meio termo em seu coração, apenas absolutos. E desde muito jovem, Nayá tinha uma paixão que consumia todos os seus pensamentos: a lua. Enquanto outras meninas brincavam durante o dia, ela esperava ansiosamente pela noite. Quando o sol se punha e a escuridão chegava, Nayá saía de sua oca e ficava horas contemplando o céu, especialmente quando a lua estava cheia e reinava em todo o seu esplendor. Jaci, ela sussurrava para a deusa lunar, como você é bela, como sua luz é perfeita. Não há nada na terra que se compare a você. Seus pais notavam essa obsessão e se preocupavam. O pai, sábio cacique que era, tentava conversar com ela. Minha filha, a lua é para ser admirada sim, mas você tem uma vida aqui na terra. Há jovens guerreiros que desejam casar-se com você. Há responsabilidades, há um futuro que te espera aqui, não no céu. Mas Nayá sacudia a cabeça. Pai, eu sei que você não entende, mas há algo dentro de mim que não cabe nesta vida terrena. Eu nasci para algo maior. Eu sinto isso. Jaci me chama. Eu ouço sua voz em meus sonhos. Ela me quer ao seu lado. Eu sei disso. A mãe de Nayá, com a sabedoria que só as mães possuem, via além das palavras. Via uma filha que estava se perdendo em um sonho impossível, que estava trocando a vida real por uma fantasia, e temia pelo que isso poderia causar. Nayá, ela dizia gentilmente, muitas jovens sonharam ser escolhidas por Jaci, mas a deusa Lua escolhe segundo sua própria vontade, em seu próprio tempo. Você não pode forçar esse destino. E enquanto espera por algo que pode nunca acontecer, está deixando de viver. Mas Nayá não ouvia, ou melhor, ouvia, mas não podia aceitar. Dentro dela havia uma certeza inabalável. Ela estava destinada a ser transformada em estrela. Era apenas uma questão de tempo. Jaci a notaria, a escolheria, e então ela finalmente encontraria seu lugar verdadeiro no universo. A transformação do desejo em obsessão. Conforme os meses passavam, o que começou como um sonho bonito foi se transformando em algo mais sombrio. Nayá começou a negligenciar suas responsabilidades na aldeia. Não participava mais das danças e celebrações. Recusava todos os pretendentes, por mais honrados e merecedores que fossem. Comia pouco, dormia menos ainda, sempre esperando pela noite, sempre vigiando o céu. As outras jovens da aldeia a viam com uma mistura de pena e incompreensão. Por que ela não pode simplesmente ser feliz aqui? Perguntavam entre si. Por que precisa alcançar algo tão distante, tão impossível? Mas aqueles que realmente entendiam a natureza humana compreendiam o que estava acontecendo. Nayá havia encontrado um propósito, uma razão de existir tão poderosa que tudo o mais parecia insignificante em comparação. E quando um ser humano encontra algo assim, quando se apega a um sonho com tamanha intensidade, é quase impossível soltá-lo. O pajé da aldeia, um homem ancião que havia visto muitas coisas em sua longa vida, tentou adverti-la. Chamou-a para uma conversa sob a sombra da grande árvore sagrada no centro da aldeia. Nayá, ele disse com voz grave mas gentil, os deuses ouvem nossos desejos, mas não respondem apenas porque queremos. Há um tempo para todas as coisas, e há perigo em querer algo com tanta força que você esquece de viver. Ela olhou para ele, com olhos que brilhavam com uma luz quase febril. Mas, pajé, se eu não perseguir meu destino com tudo que tenho, como posso esperar alcançá-lo? Se eu me contentar com a vida comum, Jaci nunca me notará. O ancião suspirou. Reconhecia aquela expressão. Havia visto antes, em outros jovens que perseguiam sonhos impossíveis. Às vezes dava certo, e eles encontravam o que buscavam,
Mas mais frequentemente, o sonho os consumia. O perigo, ele disse lentamente, não está em ter sonhos. Está em deixar que os sonhos te tenham. Está em sacrificar tanto pelo que pode ser que você perde o que já é. Mas Nayá, como muitos jovens com o coração em chamas, não conseguia ouvir essa sabedoria. Para ela, não havia meio termo. Era tudo ou nada. Era a lua ou a insignificância. E então, sua obsessão atingiu um novo nível. Ela começou a passar noites inteiras acordada, não apenas observando a lua, mas tentando ativamente chamar sua atenção. Cantava para Jaci, dançava sozinha sob a luz lunar. Fazia oferendas às margens do rio, flores e frutas que deixava na água esperando que a deusa as notasse. As pessoas da aldeia começaram a sussurrar. Diziam que Nayá estava ficando louca, que havia perdido o juízo por causa de sua obsessão. Alguns sentiam pena, outros irritação. Como ela podia ser tão ingrata pela vida que tinha, tão determinada a jogá-la fora em busca de algo que talvez nem existisse da forma como ela imaginava? Mas Nayá não se importava com as opiniões alheias. Seu mundo havia se reduzido a duas coisas, ela e a lua. Nada mais importava, nada mais existia. A noite fatal, quando o sonho encontra a realidade. Foi em uma noite de lua cheia, particularmente bela, que tudo mudou. O céu estava limpo, sem uma única nuvem. A lua brilhava com uma intensidade quase sobrenatural, sua luz prateada, banhando toda a floresta e o rio em um esplendor etéreo. Nayá, como sempre, estava às margens do rio, contemplando sua deusa. Mas naquela noite havia algo diferente no ar. Uma eletricidade, uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Ela podia sentir isso em cada célula de seu corpo. E então, aconteceu. A luz da lua se refletiu nas águas escuras do rio de uma forma que Nayá nunca havia visto antes. Não era apenas um reflexo comum. A lua parecia estar ali, dentro da água, tão próxima, tão real, tão alcançável, maior e mais brilhante do que jamais havia sido no céu. O coração de Nayá acelerou. Seus olhos se arregalaram. "É ela!" sussurrou para si mesma. "Jaci desceu. Ela veio me buscar. Finalmente ela me notou." Sem pensar, guiada apenas pelo desejo avassalador que a consumia há tanto tempo, Nayá correu em direção à água. Seus pés tocaram a superfície fria do rio, mas ela nem notou. Seus olhos estavam fixos naquela luz impossível, naquela promessa de tudo que sempre havia desejado. "Jaci!" ela gritou, sua voz ecoando pela noite silenciosa. "Estou aqui! Me leve com você! Me transforme em estrela! Eu esperei tanto tempo!" E mergulhou. A água fria fechou-se sobre ela como um abraço gelado. Mas Nayá não parava de nadar, indo cada vez mais fundo, sempre em direção àquela luz que parecia tão próxima. Seus pulmões começaram a queimar, seus músculos gritavam por ar, mas ela continuava, determinada, porque estava tão perto de seu sonho. Só que a luz continuava sempre à mesma distância. Não importava quanto ela nadasse, nunca conseguia alcançá-la, porque era apenas um reflexo, apenas a lua no céu projetada na superfície da água, um truque de luz e perspectiva, tão bonito quanto ilusório. Nayá finalmente compreendeu, mas tarde demais. Suas forças se esgotaram. A água pesada da Amazônia a puxava para baixo, para as profundezas escuras onde nenhuma luz alcançava. Ela tentou nadar de volta à superfície, mas não conseguia. Seu corpo não respondia mais. Naquele momento final, enquanto a consciência começava a escorregar, Nayá sentiu uma tristeza profunda. Não tristeza pela morte que se aproximava, mas tristeza por ter estado tão cega, por ter perseguido uma ilusão com tanta intensidade que perdeu contato com a realidade, por ter desperdiçado sua vida real em busca de uma fantasia. E então, tudo escureceu. A piedade de Jaci, quando os deuses choram, mas a história não termina com a morte de Nayá. Porque enquanto ela afundava nas profundezas do rio,
Algo acontecia no céu. Jaci, a deusa lua, havia testemunhado tudo. Ela havia visto a jovem obstinada que por tanto tempo a havia adorado. Havia ouvido seus cantos, visto suas danças, sentido a intensidade de seu desejo. E naquela noite havia observado Naiá se atirar nas águas, perseguindo não a própria Jaci, mas apenas seu reflexo, sua sombra. E pela primeira vez em éons, o coração divino de Jaci se partiu. Ela não havia descido para buscar Naiá. A jovem não estava destinada a se tornar estrela, mas havia morrido, acreditando que estava alcançando seu sonho, movida por um amor tão puro e desesperado que nem mesmo uma deusa poderia ignorar. Jaci olhou para o corpo de Naiá, agora repousando no fundo do rio, e tomou uma decisão. Ela não podia trazer a jovem de volta à vida. Algumas leis nem mesmo os deuses podem quebrar, mas podia transformá-la. Podia dar a ela uma forma de imortalidade diferente daquela que ela havia desejado, mas talvez ainda mais bela. A deusa desceu de seu trono celeste em um raio de luz prateada que penetrou as águas escuras do rio. Tocou o corpo sem vida de Naiá com ternura infinita, com uma compaixão que transcendia o divino e se tornava profundamente humana. "Você me amou demais", sussurrou Jaci, e havia lágrimas em sua voz. Amou com uma pureza e intensidade que raramente vejo, mesmo em milhões de anos observando a humanidade. Você merecia ser estrela, pequena Naiá, mas seu destino era outro. E então, a transformação começou. Mas não era uma transformação em estrela, não era uma jornada aos céus, era algo diferente, algo único. O corpo de Naiá começou a mudar. Seus braços se expandiram, transformando-se em grandes folhas circulares, verdes e fortes, capazes de flutuar sobre as águas. Seu torso se alongou, tornando-se o caule robusto que conectaria essas folhas ao fundo do rio. E seu rosto, seu belo rosto que tanto havia olhado para o céu com desejo, transformou-se na mais linda flor que já havia existido. Uma flor branca, pura como a luz da lua. Uma flor que se abriria apenas à noite, quando Jaci estivesse no céu, como uma forma eterna de contemplar sua deusa amada. Uma flor que brilharia com luz própria nas águas escuras, refletindo o luar de uma forma que nenhuma outra planta conseguia. E assim nasceu a Vitória Régia, a rainha das águas amazônicas. A planta mágica, Vitória Régia, a estrela das águas. Quando os primeiros raios de sol tocaram as águas do rio, na manhã seguinte, as pessoas da aldeia descobriram a ausência de Naiá. Procuraram por toda parte, chamaram seu nome, mas ela havia desaparecido sem deixar rastro. Foi um pescador que primeiro notou algo estranho no rio. Enormes folhas circulares que não estavam ali antes, flutuando majestosamente na superfície. E sobre essas folhas, quando a noite chegou, flores brancas de uma beleza de tirar o fôlego começaram a se abrir. O pajé da aldeia olhou para aquelas flores e imediatamente compreendeu. Seu velho coração sábio reconheceu a magia divina quando a viu. "É Naiá", ele disse para a tribo reunida. Jaci a transformou. Ela não se tornou estrela no céu, mas estrela nas águas. Ela alcançou a imortalidade, mas de uma forma diferente da que imaginava. E então contou para todos o que havia acontecido. Como Naiá havia perseguido um reflexo, como havia dado sua vida por um sonho, e como Jaci, tocada por tanto amor e devoção, havia lhe concedido uma transformação, uma forma de eternidade. As pessoas da aldeia olharam para as flores com uma mistura de admiração e tristeza. Ali estava Naiá, para sempre jovem, para sempre bela, para sempre contemplando sua amada lua, mas também para sempre presa, nunca alcançando realmente aquilo que tanto havia desejado. Ou será que havia alcançado? Porque enquanto observavam, perceberam algo mágico. Quando a lua cheia brilhava no céu,
As flores da Vitória Régia pareciam brilhar em resposta, como se estivessem conversando com a deusa, como se houvesse uma conexão especial entre elas. E nas noites de lua cheia diziam os anciãos: se você ficasse muito quieto às margens do rio, poderia ouvir um canto suave vindo das flores. Era Naiá, ainda cantando para sua Jaci, ainda expressando seu amor eterno, transformado agora não em obsessão destrutiva, mas em beleza que todos podiam compartilhar. A Vitória Régia se espalhou pelos rios e lagos da Amazônia. Cada planta era como um eco da transformação de Naiá, uma lembrança de sua história. E onde quer que crescesse, trazia consigo uma beleza única, uma presença quase mágica que fazia com que quem a visse parasse e contemplasse, tocado por algo que não conseguia nomear completamente. Os botânicos que chegaram séculos depois ficariam fascinados com essa planta. Suas folhas podiam suportar até 40 quilos de peso, com uma estrutura de nervuras tão perfeita que inspiraria arquitetos e engenheiros. Suas flores tinham um perfume intenso e único que mudava conforme as horas da noite. E o ciclo de vida das flores era um espetáculo em si. Nasciam brancas, puras como a lua, e no segundo dia tornavam-se rosadas, como se corassem de vergonha ou emoção. Mas nenhuma explicação científica poderia capturar completamente a magia que os povos da floresta sempre souberam estar presente naquela planta. A Vitória Régia não era apenas botânica, era memória, era história, era lição. Era Naiá, eternamente bela, eternamente jovem, eternamente ligada a seu sonho impossível. O simbolismo profundo, além da superfície. Agora, vamos pausar por um momento e mergulhar no significado mais profundo dessa lenda. Porque, como todas as grandes histórias que sobrevivem através das gerações, a lenda da Vitória Régia carrega camadas de significado que vão muito além de sua narrativa superficial. Em primeiro lugar, a história nos fala sobre o perigo da obsessão. Naiá amava a lua, sim, mas esse amor havia se tornado tão consumidor que a cegou para tudo o mais. Ela tinha família que a amava, tinha uma vida com possibilidades infinitas à sua frente, tinha pretendentes, tinha um papel importante em sua comunidade. Mas nada disso importava, porque ela estava fixada em um único objetivo, em um único sonho. Esta é uma lição profundamente relevante para todos nós. Quantas vezes nos fixamos em algo, um objetivo profissional, um relacionamento específico, uma visão particular de sucesso, e no processo perdemos contato com tudo o mais que a vida oferece? Quantas vezes perseguimos reflexos, ilusões que parecem reais, mas são apenas projeções de nossos próprios desejos? A lua refletida na água é uma metáfora perfeita. Parece tão real, tão alcançável, mas não importa o quanto você nade em sua direção, nunca consegue tocá-la, porque não está realmente ali. É apenas luz, apenas aparência. E se você não tomar cuidado, pode se afogar tentando alcançar algo que nunca foi real em primeiro lugar. Mas a história não é apenas uma advertência, é também sobre transformação e redenção. Jaci não pune Naiá por sua obsessão, ela a transforma. Reconhece a pureza do amor da jovem, mesmo que esse amor fosse mal direcionado, e dá a ela uma forma de eternidade. Isso nos ensina algo sobre compaixão, tanto divina quanto humana. Nossas falhas, nossas obsessões, nossos erros, eles não nos definem completamente. Há sempre possibilidade de transformação, de que algo belo possa emergir mesmo de nossas maiores tragédias. A própria Vitória Régia, como símbolo, é rica em significados. Ela flutua na superfície da água, com raízes profundas no fundo lamacento. Isso representa o equilíbrio entre o terreno e o celestial, entre a realidade prática e os sonhos elevados. Suas folhas são fortes o suficiente para sustentar peso considerável,
Isso fala sobre como a beleza pode ter substância, sobre como os sonhos precisam de fundação sólida para se sustentarem. E o fato de que as flores se abrem apenas à noite, apenas quando a lua está presente, é profundamente simbólico. Representa fidelidade, constância, a ideia de que alguns amores, alguns desejos, permanecem conosco mesmo após a transformação. Nayá, como Vitória Régia, ainda olha para a lua, ainda a celebra, mas agora de uma forma que não a destrói, de uma forma que traz beleza ao mundo. Lições para o coração. O que Nayá nos ensina? Então, o que podemos extrair dessa lenda antiga para aplicar em nossas vidas modernas? Que sabedoria essa história carrega que ainda ressoa séculos após ter sido contada pela primeira vez? A primeira lição é sobre equilíbrio. Ter sonhos é essencial. Ter objetivos elevados, aspirar a algo maior. Isso é o que nos move, o que dá significado à nossa existência. Mas há uma linha tênue entre ambição saudável e obsessão destrutiva. Nayá cruzou essa linha. Ela permitiu que seu sonho consumisse tudo o mais em sua vida. Precisamos aprender a perseguir nossos objetivos com paixão, sim, mas sem perder de vista tudo o mais que torna a vida valiosa. Relacionamentos, momentos presentes, pequenas alegrias cotidianas. Essas coisas não são obstáculos no caminho do nosso sucesso. São parte integral de uma vida plena. Se sacrificarmos tudo por um único objetivo, mesmo que o alcancemos, chegaremos lá sozinhos e vazios. A segunda lição é sobre discernir entre realidade e ilusão. A lua refletida na água parecia tão real para Nayá. E em nossa própria vida, quantas vezes perseguimos luas refletidas? Relacionamentos idealizados que existem apenas em nossa imaginação. Carreiras que parecem glamorosas de longe, mas são completamente diferentes de perto. Versões idealizadas de nós mesmos que nunca poderemos realmente alcançar. Aprender a distinguir entre o que é real e o que é reflexo, entre o que é substância e o que é apenas aparência, é uma habilidade crucial. Isso requer manter os pés no chão mesmo enquanto olhamos para as estrelas. Requer ouvir as pessoas ao nosso redor quando elas tentam nos alertar. Requer humildade para reconhecer quando podemos estar enganados. A terceira lição é sobre aceitação e transformação. Quando Jaci transformou Nayá, não foi na estrela que ela queria ser. Foi em algo diferente, algo que ela nunca havia imaginado ou desejado. E, no entanto, essa transformação tinha sua própria beleza, seu próprio valor. Muitas vezes na vida, não conseguimos o que queremos, mas conseguimos algo. E a questão é, seremos capazes de aceitar essa transformação? Seremos capazes de encontrar beleza e significado no que nos tornamos, mesmo que seja diferente do que planejamos? Nayá não teve escolha. Sua transformação foi literal e mágica, mas nós temos escolhas todos os dias sobre como reagimos quando a vida nos leva em direções inesperadas. Podemos resistir amargamente, lamentando eternamente o que poderia ter sido. Ou podemos aceitar, adaptar e descobrir que talvez haja beleza também neste novo caminho. A quarta lição é sobre o impacto que deixamos. Nayá, mesmo transformada, mesmo morta, em certo sentido, continua impactando o mundo. A Vitória Régia é uma fonte constante de beleza, inspiração, admiração. Sua história continua sendo contada, tocando corações, ensinando lições. Isso nos faz pensar, que tipo de legado estamos construindo? Quando nossa própria jornada terminar, o que ficará? Nossas ações, nossa gentileza, o amor que compartilhamos, a beleza que criamos, essas coisas persistem, são nossa própria forma de imortalidade. A Vitória Régia Real, maravilha botânica. Vamos falar agora sobre a Vitória Régia Real, a planta física que inspirou essa lenda magnífica. Porque entender a planta em si adiciona outra camada de apreciação para a história. A Vitória Régia, cujo nome científico é Vitória amazônica,
É considerada a maior folha flutuante do mundo vegetal. Suas folhas podem alcançar 3 metros de diâmetro, com bordas verticais de até 20 centímetros de altura, formando uma espécie de bandeja gigante flutuando na água. A estrutura dessas folhas é uma maravilha da engenharia natural. Por baixo, há uma rede complexa de nervuras que se irradiam do centro como raios de uma roda, criando compartimentos de ar que garantem a flutuação. Essas nervuras são cobertas por espinhos para proteger a planta de predadores aquáticos. A força dessa estrutura é tão impressionante que, como mencionado, pode suportar até 40 quilos se o peso for bem distribuído. As flores são igualmente espetaculares. Podem ter até 30 centímetros de diâmetro e possuem um ciclo de vida fascinante que dura apenas 48 horas. No primeiro dia, a flor se abre ao entardecer, completamente branca e exalando um perfume doce e intenso que atrai besouros polinizadores. Durante a noite, a flor permanece aberta e aquecida. Sim, ela gera calor, elevando sua temperatura interna em até 10 graus acima da temperatura ambiente, criando um ambiente acolhedor para os besouros que ficam presos lá dentro quando a flor se fecha ao amanhecer. No segundo dia, algo mágico acontece. A flor, que havia prendido os besouros durante todo o dia anterior, se abre novamente ao entardecer, mas agora mudou de cor. Está rosada, às vezes até avermelhada. Os besouros, agora cobertos de pólen, saem e vão para outras flores brancas, completando a polinização. A flor rosa então afunda na água, onde desenvolverá seus frutos. Esse ciclo de vida é tão poético, tão perfeitamente alinhado com a lenda. A flor branca como a lua, pura e virginal, representa Naiá em sua juventude, em seu amor inocente e obsessivo. A transformação para a rosa representa a maturidade, a experiência, a mudança que vem com a compreensão. E o afundar na água representa a própria morte, transformação de Naiá. O nome Vitória Régia em si tem uma história interessante. Foi dado em homenagem à Rainha Vitória da Inglaterra, no século XIX, quando a planta foi levada para a Europa e causou sensação nos jardins botânicos. Regia significa real, da realeza. Antes disso, os povos indígenas a chamavam por diversos nomes, muitos dos quais relacionados a estrelas ou à lua, ecoando a própria lenda. A planta é endêmica da Amazônia, encontrada em águas calmas e ricas em nutrientes. Ela precisa de muito sol, águas mornas e um ambiente estável para prosperar. Em seu habitat natural, pode viver por anos, produzindo constantemente novas folhas e flores, um ciclo interminável de beleza e renovação. Ver uma Vitória Régia em seu ambiente natural é uma experiência transcendente. As enormes folhas flutuando serenamente, as flores se abrindo ao pôr do sol, o perfume no ar, a lua refletindo nas águas ao redor. É impossível não pensar em Naiá, não sentir a presença da lenda tornando-se realidade diante dos seus olhos. A conservação, protegendo a estrela das águas. Como acontece com tantas maravilhas naturais da Amazônia, a Vitória Régia enfrenta ameaças em seu ambiente natural. A poluição dos rios, o desmatamento que altera o curso e a qualidade das águas, as mudanças climáticas que afetam todo o ecossistema, tudo isso coloca em risco essa planta magnífica. E quando falamos da preservação da Vitória Régia, não estamos falando apenas de conservar uma espécie botânica. Estamos falando de preservar parte da identidade cultural amazônica, parte da herança dos povos indígenas, parte da própria alma da maior floresta tropical do mundo. A Vitória Régia é um símbolo. Aparece em brasões, em obras de arte, em literatura, em música. É reconhecida internacionalmente como representante da Amazônia. Perdê-la seria perder não apenas uma planta, mas uma conexão com nossa história, nossas lendas, nossa própria essência como brasileiros.
Felizmente, há esforços de conservação acontecendo. Jardins botânicos ao redor do mundo cultivam a Vitória régia, estudam sua biologia, trabalham para entender melhor suas necessidades. Na própria Amazônia, projetos de ecoturismo responsável ajudam a criar valor econômico para a preservação, mostrando às comunidades locais que a floresta viva vale mais do que destruída. Há também iniciativas educacionais que usam a lenda de Nayá para ensinar sobre conservação ambiental. Crianças aprendem a história e, no processo, desenvolvem conexão emocional com a planta, com o rio, com a floresta. E quando há conexão emocional, há cuidado, há desejo de proteger. Porque, no final, preservamos aquilo que amamos. E as lendas, as histórias, são formas poderosas de criar esse amor. Quando você conhece a história de Nayá, quando sente a beleza trágica de sua transformação, a Vitória régia deixa de ser apenas uma planta curiosa. Torna-se algo sagrado, algo que merece ser protegido para as futuras gerações. Reflexões contemporâneas. Nayá em nosso tempo. Agora, vamos trazer a lenda de Nayá para a nossa realidade contemporânea. Vivemos em um mundo muito diferente daquele das aldeias amazônicas onde a história nasceu. Mas, paradoxalmente, os desafios que Nayá enfrentou são talvez ainda mais relevantes hoje do que eram antigamente. Vivemos na era da obsessão. Obsessão com sucesso, com reconhecimento nas redes sociais, com corpos perfeitos, com relacionamentos idealizados, com estilos de vida que vemos em fotos cuidadosamente curadas. Quantos de nós estamos perseguindo luas refletidas, versões impossíveis de realidade que existem apenas em nossa imaginação ou nas telas de nossos celulares? A história de Nayá nos convida a parar e questionar: o que estou perseguindo é real? O que sacrifiquei pelo que quero alcançar? Estou tão focado em onde quero chegar que esqueci de viver onde estou? Há uma epidemia silenciosa de pessoas que têm sucesso no papel, mas se sentem vazias por dentro, que alcançaram os objetivos que definiram para si mesmas, mas descobriram que aquela conquista não trouxe a felicidade prometida. São como Nayá, alcançando a lua refletida, apenas para descobrir que suas mãos atravessam apenas água. A lenda também nos fala sobre a pressão de expectativas irreais. Nayá cresceu ouvindo histórias de jovens escolhidas para se tornarem estrelas. Isso criou nela uma expectativa, um padrão impossível de alcançar. E hoje, não crescemos todos bombardeados por narrativas de sucesso meteórico, de beleza impossível, de vidas perfeitas? As redes sociais são cheias de luas refletidas, versões cuidadosamente editadas da vida de outras pessoas que parecem tão reais, tão alcançáveis, mas que são apenas ilusões. E quando nos comparamos a essas ilusões, quando definimos nosso valor baseado nesses padrões impossíveis, estamos repetindo o erro de Nayá. Mas a história também oferece esperança. A transformação de Nayá, embora trágica em certos aspectos, resultou em beleza duradoura. Isso nos lembra que nossos fracassos, nossas jornadas interrompidas, nossos sonhos não realizados, não são necessariamente o fim da história. Podem ser transformações para algo diferente, algo que ainda tem valor e beleza, mesmo que não seja o que originalmente imaginamos. Quantas pessoas encontraram vocações inesperadas depois que seus planos originais falharam? Quantos descobriram talentos que nunca souberam ter quando foram forçados a mudar de direção? Quantos relacionamentos significativos começaram apenas porque o relacionamento perfeito que perseguiam não deu certo? A vida raramente segue o roteiro que escrevemos. Mas isso não significa que o roteiro que ela segue seja inferior, apenas diferente. E talvez, como Nayá transformada em Vitória régia, possamos encontrar que há uma beleza única em nos tornarmos algo que nunca planejamos ser. A jornada interior, o que a lenda revela sobre nós. Há outro nível de interpretação da lenda que vale explorar. A jornada interior, psicológica, que Nayá representa.
Em muitos aspectos, sua história é a jornada de qualquer pessoa em busca de significado, propósito e transcendência. A lua, nesta interpretação, representa o self superior, o ideal que todos nós carregamos dentro de nós sobre quem poderíamos ser se realizássemos todo o nosso potencial. É aquela voz interior que nos diz que somos destinados a algo maior, que há mais em nós do que a vida mundana cotidiana consegue expressar. Esse chamado é real e importante. É o que nos impulsiona a crescer, a melhorar, a buscar significado. Mas o perigo vem quando confundimos o símbolo com a realidade, quando nos tornamos tão fixados na versão idealizada de nós mesmos que rejeitamos quem realmente somos. O reflexo da lua na água representa essa confusão. É o self idealizado, visto através da lente distorcida do ego, da imaginação, do desejo. Parece tão real, tão alcançável, mas é apenas projeção. E quando mergulhamos completamente nessa projeção, quando sacrificamos nossa realidade atual por uma versão fantasiada de nós mesmos, nos afogamos. A transformação de Naiá, então, representa integração. Ela não se tornou a estrela que queria ser, o ideal impossível, mas tornou-se a Vitória Régia, uma versão transformada de si mesma que integrava tanto o terreno, as raízes no fundo do rio, as folhas fortes na superfície, quanto o celestial, as flores que se abrem para a lua. É uma completude diferente, mas talvez mais autêntica. Esta é uma jornada que todos precisamos fazer de alguma forma, reconciliar quem somos com quem queremos ser, aceitar nossas limitações humanas enquanto ainda aspiramos a algo maior. Encontrar formas de expressar nosso self superior que sejam realistas, sustentáveis e que não nos destruam no processo. Jung, o psicólogo suíço, falava sobre o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, em vez de quem você pensa que deveria ser. A história de Naiá é, em muitos aspectos, uma história sobre individuação falhada que, ainda assim, resulta em transformação. Ela não conseguiu integrar conscientemente seus opostos, mas através da intervenção divina, que podemos interpretar como a sabedoria do inconsciente, ainda encontrou uma forma de completude. Variações da lenda, diferentes vozes, mesma verdade. Como todas as grandes lendas, a história da Vitória Régia tem variações. Diferentes tribos, diferentes regiões, diferentes contadores adaptaram a narrativa ao longo dos séculos, cada um adicionando suas próprias nuances e interpretações. Em algumas versões, Naiá não mergulha atrás do reflexo da lua por engano. Ela sabe que é um reflexo, mas mergulha mesmo assim em um ato deliberado de sacrifício, oferecendo sua vida para provar seu amor a Jaci. Nesta interpretação, a história é menos sobre obsessão cega e mais sobre devoção extrema, sobre a disposição de dar tudo por aquilo que se ama. Outras versões dizem que Jaci realmente havia prometido transformar Naiá em estrela, mas mudou de ideia no último momento, decidindo que a jovem seria mais útil na terra, trazendo beleza para os rios. Aqui, a lenda ganha tons de teste divino. Naiá provou seu amor através de seu sacrifício, mas o presente que recebeu foi diferente do prometido. Há narrativas onde Naiá tinha uma rival, outra jovem da aldeia que também desejava ser escolhida por Jaci. Nesta versão, a obsessão de Naiá era alimentada não apenas por amor à lua, mas também por competição, por desejo de ser especial, de ser a escolhida. Isso adiciona uma camada de complexidade psicológica. Quanto de nossos sonhos elevados são realmente sobre o sonho em si, e quantos são sobre ego, sobre querer ser vistos como especiais. Em algumas tradições, a transformação não é instantânea. Naiá fica dias no fundo do rio antes que Jaci a encontre e a transforme. Durante esse tempo, ela tem visões, aprende verdades sobre a vida e a morte, compreende finalmente a diferença entre amor verdadeiro e obsessão. Quando é transformada, é com essa sabedoria adquirida,
As flores da Vitória Régia, nesta versão, contêm toda essa sabedoria, razão pela qual seu perfume e presença afetam tão profundamente aqueles que as encontram. Há também versões onde Nayá não está sozinha. Outras jovens ao longo da história tentaram alcançar a lua e também foram transformadas. Cada Vitória Régia seria uma dessas jovens, razão pela qual há tantas nos rios amazônicos. Esta interpretação coletiviza a experiência, sugerindo que a jornada de Nayá não é única, mas universal. Todos nós, de alguma forma, somos Nayás perseguindo nossas próprias luas. E em algumas narrativas mais modernas, influenciadas pelo contato com outras culturas, Nayá sobrevive ao mergulho, mas é transformada enquanto ainda está viva, consciente de sua transformação. Ela escolhe permanecer como Vitória Régia em vez de voltar a ser humana, porque descobriu que há uma liberdade, uma paz em sua nova forma que nunca encontrou como pessoa. Cada variação oferece diferentes perspectivas sobre os mesmos temas centrais: amor, obsessão, transformação, sacrifício e a busca por significado. E todas elas, de formas diferentes, nos convidam a refletir sobre nossas próprias jornadas. A Vitória Régia na arte e cultura brasileira. A imagem da Vitória Régia transcendeu seu status como planta ou lenda para se tornar um ícone cultural brasileiro. Sua presença na arte, literatura, música e até mesmo na arquitetura do país é testemunho de quão profundamente esta história se enraizou em nossa identidade coletiva. Na literatura, inúmeros poetas brasileiros escreveram sobre a Vitória Régia. Gonçalves Dias, um dos maiores poetas românticos do Brasil, dedicou versos à planta e à lenda. Outros escritores incorporaram elementos da história de Nayá em romances e contos, usando-a como metáfora para temas de amor não correspondido, beleza efêmera e a relação entre humanidade e natureza. Na música popular brasileira, a Vitória Régia aparece em letras que vão do samba ao pop. Compositores usam sua imagem para evocar a Amazônia, para falar sobre amor puro ou simplesmente para criar atmosfera de magia e mistério. A flor que se abre apenas à noite tornou-se símbolo perfeito para romances noturnos e encontros sob o luar. Nas artes visuais, a Vitória Régia tem sido pintada, esculpida e fotografada por incontáveis artistas. Suas formas orgânicas, suas proporções grandiosas, o contraste entre a delicadeza da flor e a robustez das folhas. Tudo isso oferece material rico para a expressão artística. Alguns artistas focam no realismo botânico, capturando cada detalhe da planta. Outros usam a Vitória Régia de forma mais simbólica, abstraindo suas formas para expressar conceitos mais profundos. Na arquitetura, a estrutura das folhas da Vitória Régia inspirou projetos. A rede radial de nervuras, tão eficiente em distribuir peso e garantir flutuação, foi estudada por arquitetos e engenheiros. Algumas estruturas de telhados e cúpulas foram desenhadas baseadas neste padrão natural, provando que a beleza e a eficiência muitas vezes andam juntas. A Vitória Régia também aparece em brasões de cidades amazônicas, em logotipos de organizações ambientais, em estampas de tecidos, em joias, em cerâmicas. É onipresente na cultura visual da região norte do Brasil e cada vez mais reconhecida nacionalmente como símbolo da Amazônia e de sua rica biodiversidade. E sempre que aparece, carrega consigo ecos da lenda. Mesmo pessoas que não conhecem a história completa de Nayá sentem que há algo especial, algo quase sagrado sobre a Vitória Régia. É como se a lenda estivesse impregnada na própria imagem da planta, inseparável dela. Mensagens para nosso tempo. O que Nayá nos diria hoje? Se pudéssemos conversar com Nayá, se ela pudesse nos falar através dos séculos desde sua transformação, que mensagem ela traria para nosso tempo?
que sabedoria uma jovem que viveu há tanto tempo em um mundo tão diferente poderia oferecer para os desafios que enfrentamos hoje. Talvez ela nos dissesse para não termos medo de sonhar grande. Seu erro não foi ter sonhos elevados, foi permitir que esses sonhos obscurecessem tudo o mais. Sonhar é essencial. Aspirar a algo maior, desejar transcender nossas limitações, buscar beleza e significado. Isso é o que nos torna humanos. O perigo não está no sonho, mas em como nos relacionamos com ele. Ela poderia nos aconselhar a cultivar presença. Enquanto estava obcecada com a lua, Nayá perdeu incontáveis momentos presentes. Perdeu conversas com a família, risadas com amigas, danças ao redor da fogueira, o simples prazer de estar viva. Em nossa era de constante distração, de sempre estar pensando no próximo passo, no próximo objetivo, no próximo post nas redes sociais, essa mensagem é crucial. A vida acontece agora, neste momento. Se estamos sempre focados no futuro, no que queremos alcançar, perdemos o único tempo que realmente temos. Nayá também poderia nos falar sobre a importância de ouvir aqueles que nos amam. Seus pais, o pajé, as pessoas da aldeia, todos tentaram alertá-la, ajudá-la a ver que estava se perdendo, mas ela não ouvia. Quantos de nós fazemos o mesmo? Descartamos os conselhos de quem se importa conosco porque estamos convencidos de que sabemos melhor. Às vezes, aqueles que nos amam podem ver coisas sobre nós que estamos cegos demais para perceber. Ela poderia nos ensinar sobre aceitação. Nayá não se tornou o que queria, uma estrela no céu. Tornou-se algo diferente. E nessa diferença, nessa aceitação do que é, em vez de laminar o que poderia ter sido, há uma beleza profunda. Quantos de nós desperdiçamos energia lamentando caminhos não tomados, sonhos não realizados, versões de nós mesmos que nunca se materializaram? E nesse lamento, perdemos a oportunidade de apreciar e cultivar quem realmente nos tornamos. E talvez mais importante, Nayá nos lembraria de que mesmo de nossos maiores erros, mesmo de nossas quedas mais profundas, pode emergir algo belo. Sua morte foi trágica, sua obsessão era destrutiva, mas o resultado final foi a criação da mais bela planta aquática do mundo. Isso não justifica o erro, mas oferece esperança. Nossos fracassos não são o fim da história. Podem ser transformações para algo novo, algo valioso, mesmo que seja impossível ver isso enquanto estamos no meio da queda. A dualidade da beleza, luz e sombra. Há uma dualidade fascinante na lenda da Vitória Régia que merece ser explorada. Ela é simultaneamente história de advertência e história de esperança, narrativa trágica e celebração de beleza, conto de obsessão destrutiva e hino ao amor transcendente. Esta dualidade está presente até mesmo na própria planta. A Vitória Régia tem espinhos afiados na parte inferior de suas folhas, mecanismo de defesa contra predadores. Mas vista de cima, é toda delicadeza e beleza. Suas raízes estão no lodo, na lama escura do fundo do rio, mas suas flores se abrem brancas e imaculadas na superfície. Isso espelha perfeitamente a condição humana. Todos nós temos luz e sombra, beleza e imperfeição, aspectos elevados e aspectos terrenos. A tentação é querer ser apenas luz, apenas beleza, apenas o aspecto elevado. Mas isso é impossível e, na verdade, indesejável. São nossas sombras que nos dão profundidade. São nossas imperfeições que nos tornam autênticos. São nossos aspectos terrenos que nos mantêm conectados à realidade. Nayá queria ser apenas luz, uma estrela pura no céu, livre de tudo que é humano e terreno. Mas sua transformação lhe deu algo mais completo. Uma existência que integrava ambos os aspectos, raízes na terra, flores voltadas para o céu, não uma ou outra, mas ambas. Esta é uma lição que nossa cultura contemporânea desesperadamente precisa aprender.
Somos bombardeados com mensagens de perfeição, corpos perfeitos, vidas perfeitas, emoções sempre positivas, sucesso sem falhas. Mas essa busca pela perfeição unidimensional é tão destrutiva quanto a busca de Nayá pela lua. É perseguir um reflexo, uma ilusão. Beleza real, vida real, amor real. Todos eles contêm contrários. Alegria e tristeza. Sucesso e falha. Luz e sombra. É na integração dessas dualidades, não na negação de uma em favor da outra, que encontramos completude verdadeira. A Vitória Régia nos ensina isso silenciosamente. Ela não nega seus espinhos para produzir suas flores. Ela não rejeita suas raízes no lodo para flutuar na superfície. Ela é tudo isso simultaneamente, e é exatamente essa totalidade que a torna magnífica. Conclusão: o legado eterno de Nayá. Chegamos ao final desta jornada pelas águas profundas da lenda da Vitória Régia. Mas como todas as grandes histórias, esta não tem um final verdadeiro. Ela continua viva, continuamente recontada, continuamente relevante, continuamente ensinando suas lições preciosas. Nayá vive em cada Vitória Régia que floresce nos rios e lagos da Amazônia. Vive em cada pessoa que já amou algo tão intensamente que arriscou tudo por isso. Vive em cada coração que já perseguiu um sonho impossível, que já se perdeu na busca de algo maior, que já confundiu reflexo com realidade. E sua transformação nos lembra que nada é verdadeiramente perdido. A energia se transforma, nunca se destrói. O amor não desaparece, apenas muda de forma. A beleza pode nascer das circunstâncias mais improváveis, e mesmo de nossos maiores erros, algo valioso pode emergir. Quando você vir uma Vitória Régia, seja pessoalmente nas águas amazônicas, seja em fotografia ou pintura, pare por um momento. Lembre-se de Nayá. Lembre-se de sua paixão, de sua obsessão, de sua transformação. E pergunte-se: que luas refletidas estou perseguindo em minha própria vida? Que obsessões estão me cegando para as bênçãos que já tenho? Que transformações estou resistindo porque não são a forma que imaginei? A lenda nos convida a viver com mais consciência, com mais equilíbrio, com mais presença. A sonhar, sim, mas sem perder contato com a realidade. A amar intensamente, mas não destrutivamente. A buscar algo maior, mas sem desprezar o que já temos. E quando inevitavelmente falharmos, porque todos falhamos, todos perseguimos reflexos às vezes, todos nos afogamos em nossas próprias obsessões ocasionalmente, a história de Nayá oferece esperança. Oferece a promessa de que até mesmo de nossos afogamentos metafóricos podemos emergir transformados, não necessariamente da forma que queríamos, mas talvez de uma forma que, com o tempo, aprenderemos a apreciar. A Vitória Régia, flutuando serenamente na superfície das águas, enraizada profundamente no fundo do rio, abrindo suas flores brancas para a lua todas as noites, é um símbolo perfeito desta verdade complexa e bela. É memória de um amor que foi tão longe que se transformou em tragédia. É prova de que até mesmo da tragédia pode nascer beleza. É lembrança constante de que somos todos, como ela, criaturas tanto da terra quanto do céu, do real e do ideal, do mortal e do eterno. Que possamos olhar para a Vitória Régia e aprender. Que possamos ouvir a história de Nayá e refletir. Que possamos viver nossas próprias vidas com a paixão que ela tinha, mas com mais sabedoria. Que possamos perseguir nossos sonhos com determinação, mas sem perder nossa humanidade no processo. E que possamos criar beleza em nossas vidas, não a beleza impossível e perfeita que imaginamos, mas a beleza real, complexa, imperfeita, que vem de viver autenticamente, de amar profundamente, de aceitar tanto nossa luz quanto nossa sombra. A Vitória Régia continuará flutuando nos rios da Amazônia, suas flores continuarão se abrindo sob a lua, sua beleza continuará inspirando admiração. E a história de Nayá continuará sendo contada.
atravessando gerações, tocando corações, ensinando suas lições eternas sobre amor, obsessão, transformação e esperança. Porque no final, é isso que as grandes lendas fazem. Elas nos conectam com algo maior do que nós mesmos. Elas carregam sabedoria ancestral embalada em narrativa envolvente. Elas nos ensinam sobre nós mesmos de formas que tratados filosóficos nunca poderiam. E elas nos lembram de que somos parte de uma história muito maior. Uma história que começou muito antes de nascermos e continuará muito depois que partirmos. Nayá é parte dessa grande história. E ao conhecê-la, ao permitir que sua narrativa nos toque, nós também nos tornamos parte dela. Tornamo-nos portadores da lenda, guardiões da memória, continuadores da tradição. E talvez, apenas talvez, quando olharmos para uma Vitória Régia e lembrarmos de Nayá, ouvimos um eco muito sutil. O sussurro de uma jovem que amou a lua tão intensamente que se tornou ela mesma eterna, cantando através dos séculos. Sonhem sim, mas vivam também. Ame profundamente, mas sabiamente. E lembrem-se sempre, até mesmo de quedas podem florescer coisas belas. E você, querido espectador, o que achou desta linda lenda? A história de Nayá tocou seu coração? Você se identificou de alguma forma com ela? Já perseguiu alguma lua refletida em sua própria vida? Já passou por transformações que não eram o que esperava, mas que ainda assim trouxeram algo valioso? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Adoraria saber suas experiências e pensamentos sobre esta narrativa milenar que continua tão relevante para nossos dias. As lendas vivem através de nós, através de nossas interpretações e conexões pessoais com elas. E se você gostou deste conteúdo, se sentiu que valeu a pena fazer esta jornada pelas águas amazônicas e pela alma humana, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos muitas outras lendas brasileiras para explorar juntos, cada uma com suas próprias lições, sua própria magia, sua própria relevância para nossas vidas modernas. O folclore brasileiro é um tesouro nacional que precisa ser preservado, celebrado e compartilhado. Cada vez que contamos essas histórias, mantemos viva a sabedoria de nossos ancestrais. Cada vez que refletimos sobre seus significados, honramos aqueles que as criaram e as transmitiram através das gerações. Então, vamos juntos continuar essa tradição. Vamos manter Nayá viva em nossos corações. Vamos preservar a Vitória Régia, tanto a planta real quanto a lenda. Vamos honrar a riqueza cultural incrível que temos neste país continental, com suas centenas de narrativas, esperando para serem descobertas e redescobertas. Até a próxima lenda, meus amigos. E lembre-se, como a Vitória Régia, você também tem raízes e flores, sombra e luz, terra e céu. Abrace toda a sua totalidade e deixe sua própria beleza única florescer. Um abraço enorme, repleto de luz de lua e perfume de flores noturnas. Até breve.